Você já se olhou no espelho e se perguntou como, em que momento exato, você permitiu que ela te tratasse com tanto descaso? Você entregou tudo, seu tempo, sua energia, sua devoção. E em troca, ela recuou, agiu com frieza, desrespeitou seus esforços e te tratou como se você fosse perfeitamente descartável. Mas o que acontece quando você sai completamente do radar? Quando você corta o acesso, para de responder, engole a sua carência e simplesmente vai embora. Sem drama, sem implorar por migalhas de atenção, sem longos textos de explicação. Apenas desaparece. É exatamente nesse ponto que a verdade começa a devorá-la por dentro. A verdade nua e crua é que ela nunca, em momento algum, pensou que você seria capaz de partir. Ela nunca imaginou que você teria essa força dentro de si. Porque a maioria dos homens não tem. A maioria dos homens se agarra à ilusão. Mas no segundo em que você para de tentar provar o seu valor para ela e começa a construir o seu próprio império, a realidade se inverte. Você está prestes a descobrir as duras verdades que atingem a mente de uma mulher quando você desaparece de forma implacável e porque no momento em que ela se arrepender de tudo, já será tarde demais. Se você está exausto de ser aquele que corre atrás, que se explica, que vive de esperanças vazias, deixe um comentário agora mesmo dizendo: eu cansei de ser uma opção. E se você deseja recuperar o seu poder, o seu valor e a rédea da sua própria vida, absorva cada palavra que será dita aqui. Bem-vindo ao Clube dos Fortes, bem-vindo ao estoico cru. Isso não é mais sobre ela. Isso é sobre você se forjar como um homem que ninguém, nunca mais, poderá tratar como uma piada. Antes de mergulharmos nas profundezas dessa transformação, preste muita atenção. Existe uma ponte entre ser o homem que é ignorado e o homem que dita as regras do próprio destino. Se você já sentiu o peso de ser desvalorizado, eu preparei algo vital para você. O e-book, O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você. Não é apenas um livro, é um guia prático de estoicismo aplicado aos relacionamentos modernos. É um manual focado em absoluto autocontrole, postura inabalável e no resgate da sua dignidade masculina. O link está fixado no primeiro comentário. Pegue o seu, estude e aplique, porque o verdadeiro poder nasce do conhecimento silencioso. A primeira grande ilusão que cai por terra quando você desaparece é a de que você seria igual a todos os outros. Desde muito cedo, ela cresce assistindo homens rastejarem, implorarem, pedirem desculpas por erros que não cometeram e se dobrarem em formas irreconhecíveis apenas para manter uma mulher ligeiramente interessada. Então, quando você entra na vida dela, o ego dela já assume que você não será diferente. Ela espera que você corra atrás, que tolere as mudanças de humor dela, que compita pateticamente com a tela do celular dela, que se ajuste aos joguinhos emocionais e que ainda agradeça pelas migalhas de afeto. Afinal, foi isso que a sociedade condicionou a mente dela a acreditar que os homens fazem. E a verdade doentia é que essa tática funciona com a esmagadora maioria. Os homens fracos ficam, mesmo quando são humilhados. Quanto mais ela se afasta, mais desesperados eles se tornam, porque não conseguem se enxergar como o prêmio. Eles a veem como o troféu que estão aterrorizados em perder. Sêneca, o grande filósofo estoico, nos advertiu há séculos dizendo que não temos pouco tempo, mas perdemos muito tempo com coisas e pessoas que não importam. A sociedade moderna transformou os relacionamentos em um mercado de atenção onde a sua disponibilidade constante diminui o seu valor. Mas você decidiu ser diferente. Não porque fez discursos dramáticos dizendo que mudaria, mas porque quando ela começou a jogar o mesmo jogo cansativo de sempre, ignorando suas mensagens, cancelando encontros no último minuto, soltando comentários passivo-agressivos para te testar e fazendo você sentir que precisava provar que era digno do tempo dela, você simplesmente não reagiu com mais esforço. Você respondeu com o mais absoluto silêncio.
Você observou o desrespeito, registrou a atitude uma única vez e foi embora. Isso sacudiu a percepção de realidade dela até o núcleo, porque na cabeça dela, homens não vão embora assim. Não sem buscar um fechamento, não sem fazer um drama, não sem uma briga, um colapso ou um último esforço desesperado para tentar se explicar. Mas você fez exatamente o oposto. E agora ela acorda todas as manhãs checando o telefone, relendo mensagens antigas, tentando entender como um homem que ela assumiu ser apenas mais uma opção na prateleira se tornou o fantasma que agora domina a mente dela. Ela simplesmente não estava preparada para lidar com um homem que valoriza o próprio tempo, a sua paz e a sua energia muito mais do que valoriza perseguir uma mulher distraída demais para reconhecer o valor dele. Talvez você escute por aí que sumir assim é joguinho, que você deveria ser compreensivo e conversar infinitamente sobre os seus sentimentos. Essa é a mentira que tentam te vender para manter você dócil. O estoicismo nos ensina a olhar para os fatos de forma objetiva. Epicteto dizia que não podemos controlar o comportamento dos outros, apenas a nossa reação a ele. Retirar a sua presença onde não há respeito não é um jogo, é a definição exata de amor próprio e justiça com a sua própria alma. Se você sente esse peso sendo retirado das suas costas neste exato momento, comente liberdade para afirmar o seu compromisso inegociável com a sua própria paz. E agora que você realmente se foi, não ameaçando ir embora, não fazendo chantagem emocional barata, mas desaparecendo de fato, ela está entrando em espiral. Porque não se trata apenas do fato de você não estar mais lá fisicamente. Trata-se do que a sua ausência grita no ouvido dela todos os dias. A sua ausência diz que ela não foi especial o suficiente para manter você submisso. Diz que o comportamento imaturo dela não era fofo como ela imaginava. Diz que os testes emocionais dela não abalaram a sua estrutura. O distanciamento que ela usou como arma nunca foi uma vantagem. Foi exatamente a navalha que custou a ela um homem de alto valor. Ela está reavaliando cada movimento, porque acreditava cegamente que ao recuar faria você tentar com mais força, e não que você evaporaria sem dizer uma única palavra. E o que mais dói para o ego dela é saber que não haverá uma segunda chance. Não há turnê de desculpas, não há reaproximação mágica, apenas a realidade brutal de que ela jogou contra si mesma. Você está fora de alcance. Não por vingança ou amargura, mas porque você finalmente despertou para aquilo que a maioria dos homens só entende quando já está com a alma destruída. Você entendeu que ir embora não é um sinal de fraqueza, é a maior demonstração de poder. Você não precisa de um fechamento verbal quando o desrespeito dela já falou alto o suficiente. Esse é o exato ponto de virada onde os homens recuperam a sanidade. Quando você para de implorar pelo tempo de uma mulher, você começa a exigir muito mais da sua própria vida. Desaparecer sem anúncios, sem explicações ou explosões emocionais deixa uma cicatriz invisível que ela nunca esperou receber. E é aqui que a sua verdadeira transformação começa. Você não está mais reagindo aos estímulos dela, você está construindo a si mesmo. Ela se torna apenas a memória que te ensinou exatamente o que você nunca mais vai tolerar. Para atingir esse nível de desapego cirúrgico, você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo, aceitando o fato de que ela não é especial se não tratar você de forma especial. Isso continua quando você prioriza o seu corpo, o seu dinheiro, a sua missão de vida e o círculo de homens fortes ao seu redor. E o ciclo se fecha quando você para de enxergá-la como o grande prêmio da sua vida e passa a vê-la como um teste. O teste acaba no momento em que você escolhe a si mesmo. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Não seja como aqueles que brincam com os sentimentos alheios. Seja a rocha.
Seja o homem que não se abala com a tempestade, mas que deixa a tempestade quebrar contra a sua superfície rígida. O ego dela cometeu o erro fatal de tomar a sua presença como garantida. Ela caminha pelo mundo com a arrogância silenciosa de quem acha que é insubstituível. Não por causa das virtudes que ela possui, mas por causa da quantidade absurda de homens fracos que reforçam essa ilusão todos os dias, implorando pela atenção dela, curtindo cada foto com filtros que ela posta, mendigando por uma resposta seca e fazendo ginástica mental para justificar o comportamento inconsistente dela. Então, quando você entrou na vida dela e ofereceu o seu coração, o seu esforço genuíno e a sua consistência, o ego dela não rotulou isso como lealdade. O ego dela rotulou isso como desespero. No mundo distorcido em que ela vive, banhado por validação digital infinita, quanto mais um homem faz por ela, menos valor ele parece ter. É exatamente por isso que ela começou a recuar, entregando menos de si mesma, respondendo cada vez mais devagar, esperando horas propositalmente para responder a uma mensagem sua que ela leu instantaneamente. Apenas para testar se você ainda estaria ali, esperando como um cão leal, ainda correndo atrás. E a tragédia é que a maioria esmagadora dos homens faz exatamente isso. Eles mandam mensagens duplas, eles se explicam demais, eles chegam ao fundo do poço de pedir desculpas por simplesmente exigirem o mínimo de consistência. Mas você se recusou a participar desse teatro patético. Você permaneceu calmo, observou o padrão de comportamento dela, não reagiu com explosões emocionais e lenta e silenciosamente começou a retirar a sua energia do campo gravitacional dela. Não em um ato de vingança mesquinha, mas do reconhecimento silencioso e estoico de que o ego dela é tão inflado que não permite que ela veja nada além do próprio reflexo no espelho. E foi nesse exato milissegundo que o jogo virou. Porque no momento em que a tática de poder dela falhou miseravelmente, o desespero interno começou a tomar conta. Ela não vai demonstrar isso para o mundo, obviamente. Ela continuará postando fotos com frases de efeito sobre estar em paz e escolher a si mesma. Mas, nas profundezas da mente dela, ela sentiu a mudança sísmica. Toda a autoestima superficial dela foi construída sobre a falsa premissa de que ela poderia maltratar um homem e ele continuaria rastejando de volta. E agora, ela é forçada a assistir você se elevar, evoluir, transformar o seu corpo e a sua mente, e o pior de tudo para ela, sem sequer olhar para trás. Isso a destrói por dentro. Não porque ela amava você com uma profundidade imensurável, mas porque ela usava a sua devoção como combustível para se sentir importante. E agora que você fechou a torneira dessa fonte de validação, ela é obrigada a encarar o abismo da própria mediocridade. A possibilidade aterrorizante de que talvez as jogadas dela fossem totalmente previsíveis e vazias. Se você sente que já alimentou o ego de alguém que não merecia a sua energia, digite despertar nos comentários, porque o despertar de um homem começa quando ele para de regar as ilusões dos outros. E se você quer se tornar o arquiteto que desmantela essa ilusão de uma vez por todas, você precisa parar de recompensar o mau comportamento. Você deve cessar imediatamente o envio de energia para mulheres que te devolvem apenas indiferença disfarçada de ocupação. Você precisa parar de tentar provar o seu valor para alguém que escolheu ser cega a ele. E, em vez disso, canalizar cada gota dessa energia vulcânica para o seu propósito, seus negócios, sua saúde de ferro, sua mente impenetrável e sua tribo de homens de valor. Porque quanto mais você alimenta a si mesmo, menos poder e relevância ela tem sobre a sua realidade. A verdade inegável é que o ego dela não amava você. O ego dela amava a validação constante que você fornecia como um servo obediente. E quando esse suprimento é cortado de forma abrupta e definitiva,
Ela desmorona porque você não era apenas mais um cara na lista de contatos dela. Você era o espelho no qual ela não queria olhar, refletindo o homem que enxergou através da máscara dela, através da persona fabricada para as redes sociais e que decidiu ir embora mesmo assim. Essa é a morte definitiva do ego para alguém que está viciada em ser perpetuamente perseguida. E isso te ensina a lição mais formidável de todas: que o seu valor não é e nunca será determinado pela quantidade de desrespeito que você consegue tolerar calado. Ele é provado pela rapidez com que você vira as costas e caminha para longe quando o respeito está ausente. Sêneca nos lembra que aquele que faz o bem a outro faz o bem a si mesmo. Mas o inverso também é verdadeiro. Aquele que aceita o mal de outro corrompe a si mesmo. E nesse momento de ruptura, você deixa de ser o tolo que esperava no escuro e passa a ser o rei inalcançável. Porque uma vez que um homem se recusa a servir de banquete para o ego de uma mulher, ela começa a perceber o quão pouco ela realmente tinha a oferecer em primeiro lugar. E essa verdade queima como ácido. E é exatamente a partir dessa queimação interna que ela finalmente percebe que você era o verdadeiro prêmio. Ela só começa a compreender o peso do seu valor depois que você desaparece. Não quando você estava quebrando as próprias costas para fazê-la se sentir vista e amada. Não quando você passava noites em claro, ajudando a navegar pelas tempestades emocionais rasas dela. Não quando você perdoava atitudes que sabia muito bem que não deveria perdoar, apenas para manter uma paz ilusória. Mas apenas depois que a sua presença evapora, depois que a sua paciência se esgota, depois que o seu silêncio se torna a mensagem mais ensurdecedora que ela já recebeu. Porque no mundo corrompido em que ela habita, homens que se importam sempre ficam por perto, sempre voltam rastejando, sempre esperam na fila. Mas quando você subverte essa expectativa, quando você some, não para provar um ponto ou fazer um joguinho de manipulação, mas porque você finalmente enxergou através da névoa da ilusão, ela é abandonada à própria sorte para enfrentar uma verdade que evitou a vida inteira. A verdade de que o prêmio genuíno era o homem que ela achava que nunca teria a coragem de partir. E agora ela olha para trás, vasculhando todas as memórias das coisas que você fez. A maneira como você soprou vida nela quando ninguém mais se importava. A forma como você a enxergou quando ela mesma não conseguia se ver no espelho. E tudo isso a atinge de uma só vez, como um golpe brutal. A porta que ela deixou aberta com arrogância, acreditando que você sempre estaria lá espiando, agora foi batida e trancada com o peso da sua mais absoluta indiferença. Você cresceu. Você se forjou em uma versão de si mesmo que não deseja mais a aprovação de alguém que o tratava como um plano B, como um pensamento tardio. E isso a fere profundamente. Não porque ela perdeu um amor de cinema, mas porque ela finalmente tem a clareza para ver o valor imensurável daquilo que ela mesma jogou no lixo. A mente dela reprisa cada momento em que ela te dispensou com desdém, cada alfinetada passivo-agressiva, cada noite em que ela fez você se sentir menor e invisível. E é tarde demais. O homem que você era naquela época, aquele que aceitava as migalhas, já não existe. Você evoluiu, se elevou, se desapegou, ela está presa no passado, agarrada a uma versão sua que nunca mais poderá acessar. Marco Aurélio nos ensinou a não nos importarmos com a opinião daqueles que nem sequer conseguem viver em harmonia consigo mesmos. Ela não sabia o que queria, mas você agora sabe exatamente o que você vale. Se você está construindo essa nova versão impenetrável de si mesmo, deixe a palavra evolução nos comentários para selar o seu pacto. E é dessa constatação que a sua força nasce. Você percebe que nunca foi o mendigo implorando por afeto nessa história. Você era a bênção, o pilar,
E tudo o que foi necessário para enxergar isso com clareza cristalina foi a distância. E se você deseja ser o homem cuja perda ela lamentará, não por uma semana passageira, não por uma estação, mas pelo resto de seus dias, então pare imediatamente de tentar se provar para qualquer pessoa que não reconheça o seu valor logo de cara. Pare de tentar convencer uma mulher de que você é bom o suficiente. Pare de trair a sua própria alma por pessoas que não atravessariam uma poça d'água por você e comece a viver como o prêmio que você é. Foque implacavelmente na sua mente, na sua saúde, na sua disciplina inquebrável, nos seus objetivos monumentais, na sua paz de espírito, na sua liberdade financeira e, acima de tudo, nos seus padrões elevados. Porque quando você incorpora tudo isso, quando você se torna uma força inegável da natureza, a mesa vira completamente. Aqueles que um dia fizeram você se sentir pequeno agora assistem você da arquibancada, torcendo silenciosamente para serem notados mais uma vez. E compreenda isso com clareza. Isso não é vingança. Isso é restauração. É você assumindo o trono do seu próprio poder. Não por ressentimento, mas por profundo autorrespeito. A verdade inquestionável é que se ela não valorizou você quando você estava no seu momento mais disponível e vulnerável, ela nunca mereceu estar ao seu lado quando você se tornasse a sua versão mais letal e poderosa. Você precisa gravar isso na sua mente toda vez que sentir o impulso fraco de estender a mão, toda vez que a nostalgia tentar mentir para você com memórias seletivas, toda vez que a solidão sussurrar no seu ouvido para você voltar para o que era familiar. Voltar significa regredir. Voltar significa se tornar menos homem do que você é agora. A sua vida não é mais sobre fazer com que ela veja o seu valor. É sobre tornar a si mesmo tão valioso que o simples som do seu nome seja um lembrete implacável do que ela nunca mais terá. Essa arrogância dela foi alimentada por uma fantasia moderna e tóxica, a fantasia da substituição rápida. Ela vive sob a crença delirante de que sempre há algo melhor, mais brilhante e mais lucrativo esperando na próxima esquina. Ela acredita que, se descartar você, haverá uma fila de homens superiores, com melhor aparência, mais dinheiro, mais status e mais atenção para despejar sobre ela. Essa é a mentira reconfortante que a sociedade atual e o exército de homens fracos nas redes sociais injetam na veia dela diariamente. Então, quando as coisas ficam difíceis ou monótonas, ou quando você, como um homem de verdade, começa a responsabilizá-la pelas atitudes dela, a mente dela divaga para a fantasia. A ideia ilusória de que ela pode substituir você sem o menor esforço, fazer um upgrade sem consequências e seguir em frente sem um pingo de luto. Movida por essa alucinação, ela começa a se distanciar emocionalmente, enquanto sorrateiramente continua sugando os seus benefícios, a sua proteção e o seu conforto, varrendo o horizonte em busca da próxima descarga de dopamina, do próximo homem que a faça sentir o centro do universo. E quando ela finalmente corta os laços, encorajada pelo coro de amigas solteiras e amarguradas que dizem que ela merece o mundo, validada por vídeos curtos na internet que a chamam de rainha intocável, ela pisa no mundo real pronta para encontrar a perfeição. Mas lenta e dolorosamente, a realidade a esmaga. Ela percebe que os homens que estão fazendo fila não enxergam a alma dela, não estão nem aí para a complexidade que ela acha que tem e não valorizam a história dela. Eles querem apenas o corpo dela, a imagem dela, a submissão momentânea e absolutamente nada mais. O estoicismo nos alerta sobre os perigos de buscar a felicidade fora de nós mesmos. E ela apostou tudo na aprovação externa de estranhos. É então que o choque de realidade ocorre.
Ela começa a entender que o que você oferecia não era apenas rotina ou presença física, mas uma conexão autêntica, não apenas um esforço mecânico, mas um investimento emocional profundo. E agora, em um ato de desespero silencioso, ela tenta replicar isso com homens superficiais que não poderiam se importar menos com ela se ela sumisse amanhã. Ela tenta recriar o calor, as piadas internas que só vocês entendiam, a profundidade das conversas, as manhãs tranquilas, a maneira cirúrgica como você entendia o silêncio dela e a forma como a desafiava quando ela estava errada, sem nunca quebrar o espírito dela. Mas essa essência não está lá. Porque o que você entregou veio do seu caráter forjado, da sua disciplina implacável e da sua verdade absoluta. E é impossível substituir isso por luxúria barata, charme ensaiado ou um cara qualquer de aplicativo que não tem nada a oferecer além de elogios vazios e um corpo de academia. Enquanto ela rola freneticamente pelas mensagens, rezando para que alguém preencha o buraco negro no peito dela, ela se pega voltando às conversas antigas com você, relendo as coisas que você disse, a maneira como você acreditou nela quando ela estava no fundo do poço, a forma como você lutou por ela mesmo quando ela era insuportavelmente difícil. E é exatamente aí que o arrependimento começa a devorá-la viva. Não porque ela sinta a sua falta romanticamente da mesma forma que antes, mas porque a ficha finalmente caiu. Ela destruiu a única conexão real que já teve na vida, correndo atrás de uma miragem no deserto. E agora ela está presa na própria armadilha, postando sorrisos falsos e ensaiados enquanto desmorona lentamente atrás da tela luminosa do celular. Enquanto isso, do outro lado, você está ascendendo, brilhando, crescendo, prosperando em silêncio e sequer checando como ela está. A fantasia da substituição falhou miseravelmente, porque não se tratava apenas de encontrar outro homem. Tratava-se de acreditar na própria mentira de que ela poderia virar as costas para um diamante e tropeçar em outro no quarteirão seguinte. Mas agora que ela constata que a maioria dos homens lá fora é emocionalmente vazia, puramente transacional e interesseira, ela começa a ver o quão raro você era, quão profundo você sentia e quão inabalável era a sua presença. Isso a quebra ao meio, saber que deixou o próprio ego e as expectativas irreais a convencerem de que você era apenas um cara comum. Se você está lendo isso e lembrando de como foi substituído tão rapidamente, grave isso na sua alma. O problema nunca foi você ser inadequado. O problema foi ela acreditar na mentira venenosa de que a grama do vizinho é sempre mais verde. A melhor resposta para a traição e o abandono não é o confronto bélico, não são os argumentos circulares e exaustivos. É o seu silêncio majestoso, é a sua paz absoluta. É deixá-la perceber em tempo real que o homem que ela achou que poderia substituir se tornou o padrão ouro que ela nunca mais poderá tocar. A sua missão como homem não é sentar e esperar por esse momento de epifania dela, mas usar a rejeição, a confusão e a dor como combustível de foguete para se tornar tão inegavelmente valioso que o seu nome isolado desencadeie reflexão, que a sua ausência crie desconforto imediato e que o seu nível seja visto como inatingível. E para construir essa fortaleza inatingível, você precisa dominar a arte da ausência absoluta. Ela simplesmente não compreende o que significa perder você, até que a sua presença se transforme em um silêncio puro, denso e intransponível. Não me refiro àquele tipo de silêncio frágil que fica espreitando, esperando ansiosamente por uma resposta. Não é o silêncio de quem assiste furtivamente aos stories dela ou deixa uma curtida sutil em uma postagem antiga, implorando silenciosamente para ser notado. Falo da ausência real, absoluta e intencional. É exatamente nesse vazio, nesse abismo escuro da sua retirada, que todas as ilusões de controle dela desmoronam.
Quando você estava por perto, ela se deu ao luxo de tomar a sua consistência como algo garantido. Ela cometeu o erro crasso de interpretar a sua paciência infinita como fraqueza de caráter, a sua empatia profunda como carência e a sua disponibilidade incondicional como puro desespero. Epicteto foi muito claro ao afirmar que o homem sábio não se aflige com o que não tem, mas se alegra com o que tem. Ela não soube se alegrar com a sua presença, e agora é forçada a sentar-se no desconforto gélido de um espaço onde a sua voz, a sua energia e o seu interesse genuíno simplesmente deixaram de existir. E a cada dia que passa sem uma mensagem, sem uma ligação, sem a menor reação da sua parte, ela se torna um pouco mais perturbada. Não porque ela esteja perdidamente apaixonada, mas porque a atenção que ela usava como muleta para sustentar o próprio ego desapareceu no ar. Esse silêncio começa a ecoar na mente dela em todas as horas do dia. Quando ela acorda de manhã e não vê o seu nome na tela do celular, a realidade a atinge. Quando ela sai com as amigas e percebe que os seus olhos protetores não estão mais vigiando, o vazio se expande. Quando ela posta algo deliberadamente passivo-agressivo e nenhuma resposta desesperada chega do seu lado, ela entra em uma espiral mental que jamais admitirá em voz alta. A mulher moderna foi condicionada por uma cultura doentia a acreditar que tem direito absoluto ao seu trabalho emocional, sem a menor necessidade de reciprocidade. Quando essa fonte seca, a ilusão de poder dela se estilhaça em 1000 pedaços. Entenda de uma vez por todas, isso não tem absolutamente nada a ver com vingança ou joguinhos mentais adolescentes. Trata-se da sua própria preservação. A sua energia é a moeda mais valiosa que você possui. E quanto mais você a entrega para alguém que não a valoriza, mais falido você se torna por dentro. Portanto, quando você se remove da equação, não como uma tática barata, mas como uma verdadeira transformação de caráter, a sua ausência se torna um espelho implacável do qual ela não consegue escapar. A verdade a encara de volta. Ela nunca foi a força que mantinha as coisas unidas. Era você, o homem que ela dispensou, o homem de quem ela duvidou, o homem que ela deixou lendo as mensagens sem resposta. Nada do que ela faça agora, nenhum cara novo, nenhuma legenda inteligente, nenhuma noite de bebedeira pode substituir a alma que ela descartou, achando que sempre retornaria. O segredo aqui é a consistência brutal na sua ausência. Não quebre, não espie, não persiga, apenas construa. E enquanto você constrói a sua nova realidade, ela decai na própria confusão. Porque nada atormenta mais a mente de uma mulher do que saber que julgou mal um homem que realmente a amava e que agora ela não tem mais nenhum acesso a ele. Para alcançar esse nível de distanciamento, você precisa mudar o seu modelo mental. Pare de pensar que precisa que ela veja o seu valor e comece a exigir que você mesmo veja o seu valor. Se você está pronto para abraçar o silêncio como sua maior arma, escreva inabalável nos comentários. O seu silêncio deve nascer da paz interior, não do tumulto emocional. E é nessa tentativa desesperada de fugir do silêncio que ela recorre ao grande palco das ilusões. Ela abre o celular e inicia a performance patética, rolando por dezenas de filtros, selecionando meticulosamente os melhores ângulos e curando uma história falsa que grita para o mundo que ela está prosperando. Ela foi engolida pela mentira moderna de que as aparências equivalem à realidade, acreditando que, se conseguir convencer os seus seguidores de que seguiu em frente, talvez, apenas talvez, consiga convencer a si mesma. Mas o que a mente dela, envenenada pela dopamina barata, se recusa a admitir é que nenhuma quantidade de curtidas, nenhum emoji de fogo e nenhuma validação oca de homens com os quais ela nem se importa jamais substituirá o valor do homem que a viu sem maquiagem. O homem que conhecia os medos mais sombrios dela, que a assistiu desmoronar e não recuou 1 milímetro. Agora, esse homem não está mais assistindo, não está mais reagindo.
Não está mais enviando aquelas mensagens preocupadas quando ela decide sumir do mapa. Esse vazio é uma cratera que nenhum filtro de rede social pode cobrir, nenhuma postagem pode suprimir. Ela agora aposta desesperadamente por atenção, mas não recebe absolutamente nada da única fonte que, no fundo, realmente importava para a sanidade dela. A verdade a golpeia com mais força quando a euforia química passa, quando a história desaparece após 24 horas e nenhuma mensagem sua chega para massagear o ego dela. As amigas dizem que ela está maravilhosa, mas o elogio soa oco e sem vida. Por trás de cada postagem, milimetricamente calculada, há um grito silencioso e agoniante se perguntando por que ele parou de se importar. O grande imperador Marco Aurélio nos ensinou que a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fazem dela. Quando você deixa de buscar a validação dela ou das reações dela, você recupera cada grama de energia vital que antes entregava de forma tão leviana. O ego dela começa a morrer de inanição. Não é que ela queira você de volta de forma genuína, é que ela simplesmente não suporta a ideia de que você não a deseja mais. Essa constatação brutal a mantém acordada nas madrugadas, rolando pelo próprio feed, questionando por que o feitiço não funciona mais. A sua verdadeira força reside na sua total indiferença, no seu foco absoluto no seu próprio crescimento e na sua recusa inflexível de ser arrastado de volta para um jogo infantil que você já superou. Cada vez que você visualiza a história dela, cada vez que curte uma foto, você alimenta a ilusão doente de que ela ainda possui propriedades na sua mente. Mas quando você desaparece do feed dela, da mesma maneira que desapareceu da vida dela, o impacto é devastador. Não há plano B, não há cara de rebote que consiga silenciar o barulho ensurdecedor de um homem que costumava ler a alma dela, mas que agora não gasta um segundo sequer olhando para os seus melhores momentos artificiais. Se você quer se solidificar como esse homem de poder, exclua essa mulher dos seus algoritmos. Remova-a da sua órbita digital, não por ressentimento ou raiva infantil, mas por pura e fria sabedoria. Quanto mais você priva a sua mente de distrações medíocres, mais espaço você cria para a disciplina implacável. E é aqui que você começa a dominar não apenas as dinâmicas sociais, mas a sua própria vida. As redes sociais são um palco de mentiras, mas a sua ausência é a mais dura realidade. E absolutamente nada do que ela postar poderá desfazer essa verdade imutável. E quando a validação digital falha, ela corre para o círculo de amigas. No início, é um espetáculo de risadas forçadas, taças de vinho nas mãos, filtros ativados, jogando indiretas venenosas sobre como você era intenso demais, sobre como ela merece alguém muito melhor, sobre como ela está finalmente livre e seguindo em frente. Mas quando a noite acaba, quando a música alta cessa e as amigas voltam para os seus próprios problemas e distrações medíocres, ela se deita na cama, completamente sozinha. Ela encara o mesmo teto, o mesmo telefone que antes vibrava com as suas palavras de afirmação, com as suas verificações de segurança, com a sua vulnerabilidade das madrugadas e que agora oferece apenas o mais gélido dos silêncios. A ausência queima ainda mais fundo, não apenas porque você sumiu, mas porque nenhuma daquelas pessoas no círculo dela consegue chegar perto de replicar a presença sólida que você trazia. É nesses momentos de quietude esmagadora que ela começa a entender, a duras penas, a diferença colossal entre ter companhia e ter conexão. As amigas dela estão ali para a fofoca, para a validação superficial, para fazer barulho e afastar o tédio. Mas elas não estão lá para a profundidade, não estão lá para o aterramento, não estão lá para a verdade nua e crua. E você representava perfeitamente essas três coisas. Por mais que elas a coloquem num pedestal e escrevam legendas empoderadas nas fotos de biquíni dela, nenhuma delas estará lá quando a máscara finalmente cair.
quando ela perceber que nenhuma daquelas pessoas que a aplaudem jamais a compreendeu de verdade, da maneira visceral como você a compreendia. A verdade sombria que ela se recusa a confessar em voz alta é que ela se sente infinitamente mais solitária agora, cercada por 10 vozes vazias, do que jamais se sentiu sentada em completo silêncio ao seu lado. E aqui está a ironia trágica da situação. As amigas dela nunca tiveram que lidar com as consequências reais das escolhas destrutivas dela. Elas apenas amplificaram o ego descontrolado que sussurrou para ela abandonar o homem que teria ficado ao seu lado durante as piores tempestades. E agora, essas mesmas vozes continuam dizendo que ela fez a coisa certa, mesmo enquanto ela acorda todos os dias sentindo-se mais desconectada, mais insegura e mais oca por dentro. Esta é a sua vantagem suprema. Não porque a dor dela seja o seu prazer doentio, mas porque a sua ausência criou um vácuo no universo dela que nenhuma gangue de amigas amarguradas conseguirá preencher. É dentro desse vácuo existencial que ela é forçada a confrontar a realidade de frente. A sentar-se com o fato inegável de que o homem que ela deixou escapar não era apenas mais um cara descartável, mas uma força rara e centrada que via além da performance teatral dela e escolheu se conectar de qualquer maneira. Toda vez que ela ouvir o seu nome, ouvir alguém que a lembre da sua disciplina, do seu foco, da sua calma estoica, ela sentirá a pontada aguda de saber que as amigas a empurraram para abrir mão de algo que elas mesmas nunca tiveram a capacidade de entender. O seu poder absoluto, neste exato momento, reside na recusa inflexível de retornar. Deixe que ela sinta o vazio devorador, não como uma punição sádica, mas como a consequência natural das próprias ações. Sêneca dizia que o destino guia os que querem e arrasta os que não querem. Ela escolheu ser arrastada pelas más influências. Se você está determinado a ser o homem cuja ausência ecoa mais alto que os aplausos coletivos, pare de se justificar para pessoas que não carregam o peso do coração partido dela. Pare de buscar a validação daqueles que assinaram embaixo da sua substituição. Invista toda a sua fúria e paixão na construção de um homem que não espera por pedidos de desculpas tardios, que entende que o círculo social dela fazia parte do teste e que você foi aprovado com louvor no exato segundo em que deu as costas e marchou em direção ao seu próprio futuro. Você nunca esteve competindo apenas pela atenção dela. Você estava lutando contra o ruído ensurdecedor de vozes rasas que a empurravam para a autodestruição. A única maneira de vencer essa batalha era deixá-la sozinha com elas. Deixá-la descobrir, com a passagem dolorosa do tempo, que quantidade nunca substitui qualidade, que atenção fugaz nunca substitui profundidade real, e que ninguém no círculo dela jamais chegará aos seus pés. E com o esvaziamento das falsas conexões vem a queda química. Ela estava quimicamente viciada na maneira como você a fazia se sentir. Quer o orgulho dela permita admitir ou não, você era a âncora de estabilidade dela, a dose diária de dopamina emocional saudável, a rota de fuga segura contra o ciclo vazio de validação da internet e contra os caras superficiais que diziam todas as falas ensaiadas, mas que evaporavam quando a realidade batia à porta. Mesmo quando ela reclamava de você sem motivo, mesmo quando ela criava brigas desnecessárias, agia com frieza calculada ou se distanciava fisicamente, o subconsciente dela sabia, em um nível primitivo, que a sua energia a fazia se sentir segura, vista e aterrada. E no exato momento em que você recolheu essa energia, a crise de abstinência começou. Não de uma vez, não como uma explosão imediata, mas de forma gradual, torturante, como a retirada de uma droga pesada da qual ela nem suspeitava estar dependente. De repente, de forma assustadora, as coisas que ela costumava amar começam a parecer cinzas e sem graça.
As risadas nas festas não têm a mesma verdade. Os elogios dos bajuladores não aderem mais à pele. As conversas noturnas não têm mais peso nenhum. Tudo isso acontece porque você não era apenas uma emoção passageira, você era a constante inabalável da vida dela. E agora, esse ritmo emocional constante achatou, como uma linha reta em um monitor cardíaco. Ela está correndo desesperadamente atrás do fantasma da sensação de ter um homem de verdade cuidando dela. Não apenas a desejando fisicamente, não apenas flertando barato, mas se importando com uma profundidade que assusta. O que a leva à beira da loucura é a percepção aterradora de que ela é completamente incapaz de replicar essa sensação. Não consegue com os caras novos, não consegue com as amigas superficiais, não consegue com a avalanche de curtidas. Nada disso fornece a regulação interna, a paz de espírito que ela sugava da sua presença. Cada nova distração que ela busca se transforma instantaneamente em um lembrete cruel de que ela sabotou algo incrivelmente real na busca cega por estímulos temporários e fúteis. E o cenário piora drasticamente quando ela percebe que os homens aos quais ela se entrega agora são frios, puramente transacionais, emocionalmente ocos e indisponíveis, apenas desempenhando um papel ensaiado para conseguir o que querem antes de desaparecerem na manhã seguinte. Nenhum deles dá a mínima para o dia terrível que ela teve no trabalho ou para a forma como ela se desliga do mundo quando está sobrecarregada, ou para as inseguranças profundas que ela tenta esconder atrás do sarcasmo afiado. Você dava a mínima. Você observava tudo, e é isso que foi arrancado da realidade dela. Enquanto você blinda a sua mente, esculpe o seu corpo e constrói o seu império em paz, ela está afundando em um ciclo vicioso de chicotadas emocionais. Em um minuto, ela está rindo histericamente em um bar. No minuto seguinte, ela está em casa pensando demais, comparando cada criatura masculina que cruza o caminho dela com o padrão monumental que ela só aprendeu a respeitar depois de perder. A queda emocional é profunda porque, no fundo da alma, ela sabe perfeitamente que a culpa é exclusivamente dela, mas a arrogância a impede de proferir essas palavras. O seu papel nessa narrativa não é vestir a capa de herói e cavalgar de volta quando ela finalmente admitir o erro. O seu papel não é salvá-la do poço que ela mesma cavou com as próprias mãos. O seu dever como homem é compreender que o poder emocional não tem a ver com dominação barata, tem a ver com presença focada. Quando você a entrega livremente, você se torna a muleta dela. Mas quando você a retira com frieza calculada, você a obriga a crescer ou a entrar em colapso. A grande tragédia é que a maioria entra em colapso, pois a maturidade emocional é um artigo de extremo luxo no mundo de hoje. Você era a exceção à regra. Se você deseja manter esse status consistentemente, pare de derramar a sua profundidade oceânica em mulheres que só querem molhar os pés na parte rasa. Pare de atrelar o seu valor pessoal à capacidade dela de enxergar o óbvio. Comece a viver em alinhamento brutal com a sua própria verdade, a sua missão intransigente e a sua paz interior indestrutível. Um homem que tem plena consciência do impacto emocional que causa e decide proteger essa energia a todo custo, não apenas vai embora, ele deixa uma marca que nenhum outro será capaz de apagar. Ela vai tentar. Ela vai procurar freneticamente, ela vai postar fotos fingindo felicidade, ela vai atuar para o público, mas o vazio sempre estará lá, ecoando. Porque você não era apenas a euforia emocional dela, você era a linha de base de toda a existência dela. E é nesse vazio absoluto que o fantasma de como as coisas poderiam ter sido diferentes começa a assombrá-la. Toda mulher que perde um homem genuíno, mas que finalmente teve o respeito próprio de parar de rastejar, passa a conviver com uma assombração. É um pensamento silencioso.
persistente e doloroso que se infiltra rastejando pela porta do quarto quando as luzes se apagam. Quando o telefone se recusa a vibrar, quando ela esbarra no seu nome em uma velha lista de contatos ou passa por uma foto esquecida na galeria que ela não teve coragem de apagar. O pensamento venenoso sussurra no ouvido dela, questionando o que teria acontecido se ela não tivesse te empurrado para longe. Esse pensamento nunca ousa aparecer nos momentos de barulho. Nunca surge enquanto ela está na rua fingindo para o mundo que a vida está melhor do que nunca. Nunca aparece cercada por distrações altas e risadas vazias. Mas ele vem, invariavelmente, com a precisão de um relógio, quando ela está sozinha com a própria consciência. Quando a velocidade do mundo diminui, começa com gatilhos microscópicos. Ouvir uma música específica que vocês costumavam curtir juntos. Ver um homem com a sua exata constituição física andando pela calçada. Lembrar da maneira densa e protetora como você falava com ela, fazendo-a sentir que ela realmente importava. De repente, toda a narrativa falsa, todas as desculpas esfarrapadas que ela inventou para justificar o distanciamento, começam a se desintegrar como areia ao vento. Ela começa a questionar a própria sanidade, perguntando-se se as coisas que ela rotulou histericamente como defeitos não eram, na verdade, apenas os sinais inegáveis da sua profundidade e comprometimento. Se a postura que ela chamava de controladora não era apenas você mantendo os seus próprios padrões inflexíveis de decência. Se os defeitos que ela ampliou com uma lupa não eram apenas mecanismos de defesa covardes, porque ela estava absolutamente aterrorizada diante da perspectiva de viver um amor real e maduro. E então a realidade se instala, não de uma só vez, mas em ondas sucessivas de arrependimento sufocante. Ela constata que não perdeu apenas mais um pretendente. Ela perdeu o homem que a enxergava através da couraça. Ela reprisa mentalmente cada instante em que o dispensou com altivez, cada pedido de desculpas genuíno que você ofereceu e que ela zombou, cada esforço honesto que você fez e que ela varreu para debaixo do tapete como se fosse lixo. A culpa entra nos pulmões como fumaça tóxica, não porque ela sinta a falta da sua presença a cada milissegundo, mas porque a ficha caiu de que ela pegou algo de valor incalculável e tratou como se fosse descartável. O pior de tudo, o que realmente a tortura, é saber com absoluta clareza que a porta foi trancada por fora. Não porque você enviou um texto dramático de despedida, mas porque as suas ações cirúrgicas provaram isso. O homem que ela jurava que viveria eternamente à sombra dela agora está focado, vencendo as próprias batalhas, prosperando longe da mediocridade, e o principal, não está gastando um único neurônio pensando nela. Essa constatação é uma forma de tortura psicológica refinada, pois o cérebro humano implora por um encerramento, mas você foi frio o suficiente para negar isso a ela. O seu silêncio majestoso se transformou na tela de cinema onde a mente dela projeta o filme das lamentações em um ciclo infinito e sem botão de pausa. Cada novo cara que tenta se aproximar dela agora tem a tarefa impossível de lutar contra um fantasma gigantesco que ele não pode ver. Por mais que ela tente atuar, fingindo que está curada e maravilhosa, no fundo da alma, ela compara todos os novos pretendentes a você, e absolutamente nenhum deles consegue chegar perto de preencher o molde. Se você quer ser o homem que aluga um espaço eterno na psique dela, entenda que o seu verdadeiro poder nunca residiu em confrontos explosivos ou ofensas. O seu poder reside na implacável preservação do seu autorrespeito. Reside em permitir que ela perca você sem um único grito, sem um plano de vingança infantil, sem implorar de joelhos e redirecionar toda essa colossal energia emocional para construir um império que reflita exatamente o seu valor. Quando a disciplina vence o desespero e o desapego vence a disfunção, você se transforma no titã que ela nunca teve a capacidade de compreender,
até ser tarde demais. Se algum dia a dúvida sombria tentar invadir a sua mente sobre a decisão de ter ido embora, crave isso no peito. O arrependimento é o pedágio altíssimo que ela é obrigada a pagar pela insolência do desrespeito. A sua única e exclusiva obrigação como homem é garantir que a vida que você esculpe na ausência dela seja tão grandiosa, tão imperturbável, tão brutalmente pacífica, que mesmo na remota hipótese de ela tentar contato, ela seja incapaz de reconhecer o colosso no qual você se transformou. Esse é o ponto central. Se você concorda que o arrependimento é o preço do desrespeito, digite intocável nos comentários. E, finalmente, o último estágio desse processo de demolição interna se concretiza. Chega um momento inevitável, depois que a poeira baixa, que a substituição se revela um fracasso miserável e as histórias de falsa felicidade perdem a graça, em que ela se vê obrigada a olhar fixamente para o espelho. É nesse momento que ela percebe que não consegue mais mentir para si mesma. As desculpas esfarrapadas que ela ensaiou mentalmente 1000 vezes perdem o tom de convicção, e ela é forçada a confrontar o monstro que passou a vida inteira tentando evitar, a si mesma. No silêncio ensurdecedor dessa honestidade crua, ela começa a enxergar nitidamente o papel central que desempenhou na destruição de algo que poderia ter alterado o curso da vida dela para sempre. Pela primeira vez na vida adulta, ela não está apontando aquele dedo acusador para fora. Não está culpando o seu tom de voz, os seus pequenos erros ou a sua forma de se expressar. Ela está fitando horrorizada a forma covarde como auto-sabotou a própria vida, a forma como empurrou violentamente para longe o único homem que estava disposto a amá-la com hombridade. É uma visão grotesca e dolorosa. A mente humana é programada para proteger o ego. Por isso sempre foi infinitamente mais fácil para ela rotular você como tóxico do que engolir o orgulho e admitir que ela agiu com extrema imaturidade. Sempre foi mais fácil chamar a sua postura firme de controladora do que admitir que ela não tinha um pingo de disciplina sobre os próprios impulsos emocionais. Sempre foi mais fácil espalhar que você era intenso demais do que confessar que estava apavorada diante da ideia de ser vista e compreendida de verdade. E agora, ela está encurralada nos escombros do próprio comportamento descontrolado, nadando em um mar de homens rasos que cobiçam o corpo dela, mas que fogem como ratos assustados ao primeiro sinal de que ela carrega fardos pesados. Homens que recitam poemas decorados, mas que desaparecem no ar assim que as coisas saem do roteiro perfeito. A revelação mais esmagadora de todas a atinge. O homem que ela expulsou da vida dela, chamando de exigente demais, era o único com os ombros largos o suficiente para suportar o peso da realidade ao lado dela. A verdadeira agonia começa exatamente nessa constatação. Não porque ela acredite na fantasia de ter você de volta, mas porque ela tem a epifania devastadora de que não era mulher o suficiente, não estava pronta para receber a grandeza do amor que tanto implorava aos céus para encontrar. Esse tipo de autoconsciência tardia não traz libertação, traz paralisia. Força-a a reconciliar o fato de que o grande vilão da história de amor dela não estava montado em um cavalo branco com segundas intenções. O vilão estava refletido no espelho do banheiro dela o tempo todo. Entenda o poder formidável que reside nesse processo. Não é para você inflar o peito com arrogância mesquinha. Não é para você esfregar isso na cara dela em uma mensagem patética de madrugada. É para você compreender intimamente como o processo de crescimento e dor funciona do lado de fora da sua muralha. É um processo sujo, doloroso, mergulhado em um sofrimento que ninguém vê, mas é real. E preste muita atenção, não é, e nunca será, o seu trabalho testemunhar a transformação dela ou dar uma palmadinha nas costas dela, validando esse arrependimento tardio.
O seu único e sagrado trabalho como homem é se tornar tão obcecado, tão fanático pela própria evolução, que o momento de clareza dela não passe de um leve ruído de fundo abafado pelo som ensurdecedor do seu progresso. Se você cometer a fraqueza de tentar voltar para consertá-la, para curá-la como um falso salvador, para dar a ela mais uma arma municiada para atirar nas suas costas, você destruirá cada grama do respeito próprio que conquistou com tanto suor. Se você deseja reinar no assento do poder e da verdade inabalável, você tem a obrigação moral de permanecer distante, não amargurado, não espumando de raiva, apenas ausente e intocável. Deixe-a sentar-se sozinha no silêncio sepulcral que um dia quase levou você à loucura. Deixe que ela sinta os ossos esmagados pelo peso de toda a insegurança que ela projetou injustamente sobre a sua vida. À medida que ela começa a decifrar que a maior parte do dano não vinha de você, mas sim dos traumas não curados dela, da necessidade doentia dela de controle, da incapacidade crônica de receber cuidado sem suspeitar de intenções ocultas, ela também compreenderá que o homem de valor inestimável que ela perdeu era o reflexo exato de tudo o que ela afirmava buscar. Ela não está mais travando uma guerra inútil pelo seu retorno. Ela está travando uma guerra sangrenta contra a própria mente, tentando desesperadamente perdoar a si mesma. E essa é uma batalha invisível que a perseguirá em todos os novos relacionamentos rasos que ela tentar iniciar. Porque a partir de agora, toda vez que um homem comum demonstrar a ela uma fração mínima do respeito que você entregava de olhos fechados, ela vai recuar assustada, pois a lembrança de que ela teve o ouro nas mãos e o destruiu voltará com força total. Se você deseja ascender ao patamar de um homem que jamais precisará desenhar o próprio valor para ninguém, comece aceitando a dura realidade de que nem todas as mulheres merecem o seu arco de redenção. Às vezes, o ato mais brutalmente poderoso que um homem pode executar não é esperar pacientemente que ela melhore, mas evoluir de tal maneira que mesmo a melhor e mais curada versão dela seria incapaz de acompanhar os seus passos. Esse é o legado que um estoico deixa para trás. Você não será lembrado como o garoto assustado que implorou de joelhos para ser o escolhido, mas como o homem de ferro que escolheu a si mesmo e nunca mais olhou para trás. Você chegou até o final dessa jornada, porque nas profundezas da sua mente, você sabe que essa é a verdade que liberta. Você foi alimentado com mentiras a vida inteira. Foi amaciado pela cultura moderna, convencido por conselhos fracos de que ser infinitamente paciente, de que estar sempre disponível que nem um lacaio, e perdoar infinitamente o imperdoável faria com que ela ficasse ao seu lado. Não fez e nunca fará. Se você está exausto de girar na mesma roda, exausto de ser mal compreendido, de ser o alvo de desrespeito gratuito e de ser substituído como se fosse uma peça descartável, este é o seu momento definitivo de ruptura. O conhecimento que você acabou de absorver é apenas a ponta da lança. O e-book, O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você, não é apenas mais um livro. É o despertar brutal. É a armadura emocional de titânio que você nunca recebeu. Esse material vai te conduzir pelas verdades cruas que a maioria treme de medo de dizer. E vai colocar nas suas mãos as ferramentas táticas para nunca mais ser usado como capacho, ignorado ou tomado como garantido. Esse é o seu projeto definitivo para obter clareza mental, disciplina militar e poder absoluto sobre os seus relacionamentos. E uma vez que esse conhecimento entra na sua mente, ele é seu para sempre. Comente "Eu sou o prêmio" se você tem a coragem de reivindicar o seu lugar de direito hoje. Deixe o like no vídeo. Inscreva-se no canal Estoico Cru para se juntar à elite e ajudar outros homens a escaparem das garras dessa ilusão.
porque cada homem de honra que descobre essa verdade se salva de anos de confusão, de dor silenciosa e de arrependimento. O link para o manual está fixado nos comentários. Adquira o conhecimento. Reconstrua-se a partir da verdade. Torne-se intocável.